não quer ver o computador na frente. É verdade. E, Mas não e tem na, outro jeito, né? na vez passada, eu entrei, só fiquei um pedaço e tive que sair, que tinha outro compromisso no mesmo horário. Aí fica complicado, viu? Mas ainda É bem que hoje vai verdade. dar certo. É verdade. Terminei uma reunião às 18, às 17h50 e vim correndo para casa já para ficar relaxado e tal, né? E ficar até o fim. Hoje eu consigo ficar até o fim. Ai, que bom, que bom. Você é de um instituto federal, né? Se eu não me engano. Eu sou da universidade. Ah, tá. Eu sou da Aqui tem bastante universidade. gente de Instituto É, Federal, aqui tem várias pessoas. é, hoje eu sou da menor universidade federal do Brasil. Qual? É porque é porque éramos uma unidade acadêmica da UFRPE, da Rural de Pernambuco. Uhum. Aí a gente se separou da Rural. Aí hoje Hum. nós somos Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, que fica aqui em Ah, Garanhuns. Fica a 230 quilômetros de Recife, da capital, né? que E legal. hoje nós somos considerados a menor universidade federal do Brasil. Mas, Nossa! graças a Deus, a gente se separou. E tem Bom, que bom. curso que tem? Olha, eu sou biólogo e aqui nós não temos o curso de biologia. Nós temos agronomia, veterinária e zootecnia, isso das agrárias. Uhum. E tem ciência da computação, letras, pedagogia, engenharia de alimentos. Quatro, cinco, seis, e falta um. Engenharia de alimentos, ciência da computação, falei, e falta outro que eu Falou. esqueci qual é. Ah, que Mas eu ministro legal. aula para agronomia, veterinária e zootecnia. Que bacana. E tem uma CEUA na universidade, uma só. Tem porque, como a gente se separou, aí tivemos que criar a nossa, não é? A Rural expulsou a gente de lá e tivemos que criar a nossa às pressas, tal, e está caminhando a passos de tartaruga, mas a gente está tentando fazer o milagre, né? Porque ninguém participou de SEUA. Então, todos os componentes somos novatos, né? Sim. E E tem ainda representante da tem, proteção animal já? não tem aqui a gente não tem uma ONG com CNPJ, Garanhuns não tem. O problema é esse. Inclusive, não está todo mundo, né? Que eu gostaria de falar isso mais para outras pessoas, mas já para adiantar, eu aprendi bastante com esse curso, né? Principalmente no módulo que a palestrante ela falou nessa história de ter, a ONG ela tem que ter o CNPJ, mas aqui a gente não tem CNPJ e a resolução do Conselho ela diz quando não tem ninguém, não tem uma ONG, você pode pegar uma pessoa, por exemplo, essa pessoa ela trabalha no CCZ daqui de Garanhuns. Então, como ela trabalha lá, ela é bióloga, mas trabalha lá, então a gente convidou e ela está participando das reuniões. E a gente sempre Uma aquele DOC. cuidado, é com aquele cuidado. Só acontece a reunião se ela tiver. Se não tiver, não tem reunião, né? Tem que seguir Uhum. a resolução como manda o figurino, porque agora, inclusive, em fevereiro eu já entrei em contato com o colega lá da Rural de Recife, que hoje ele é o coordenador da CEO de lá, e a gente está agendando uma ida na primeira reunião de fevereiro deles, na reunião do mês de fevereiro. Aí vamos a professora Raquel, que é minha esposa, e a professora Denise, as duas. Uma é a coordenadora, e Denise é a coordenadora e Raquel é a vice-coordenadora. Aí nós vamos lá, pessoalmente, participar da reunião da CEUA deles, para a gente ver como é que funciona mesmo a CEUA, porque a gente está fazendo tudo tentando seguir o que está na resolução do Conselho, né? Mas a Uhum. gente vai participar dela, dessa reunião ao vivo lá, para ver como é que funciona realmente. Muito legal, Wallace. Eu É. mutei todo mundo? Eu Não, mu- o meu não. O meu não. Tá. Eu acho que eu mutei a Mariana, porque eu acho que ela tava com o áudio aberto.
Bom, mas então, gente, eu tô gravando já, né? Deixa eu só abrir o chat aqui. Então, vamos começando. Boa noite de novo a todos. Bianca, muito obrigada por estar aqui com a gente. A Bianca faz parte desse curso desde o começo, antes do curso existir, a gente já trocava ideia. A Bianca é muito solícita para tudo que o Fórum Animal precisa, sempre ajudando a gente. E eu, pessoalmente, também conto muito com a ajuda da Bianca, com várias coisas que eu não entendo e que eu peço para ela me explicar. Então, a Bianca já está acostumada a ajudar a gente. E a Bianca é professora também no nosso curso, vocês viram, né, as aulas dela. E é muito interessante a experiência que a Bianca tem com métodos alternativos, que é um dos temas principais para a gente, porque quando a gente fala em substituir o uso de animais, em melhorar, em diminuir o sofrimento, a primeira coisa que vem é a possibilidade de fazer de outra forma, né? E aí os métodos alternativos entram como um argumento, né? Ah, a gente não precisa usar animais porque a gente pode fazer de outro jeito. Então, a Bianca tem uma importância muito grande aqui, né? Essa última roda é uma roda bem interessante, bem especial. E é bom que vocês aproveitem a presença dela aqui para a gente tirar algumas dúvidas sobre métodos alternativos e tudo isso. Eu vou pedir para a Bianca se apresentar, como a gente costuma fazer. A Bianca sabe que as rodas de conversa são um formato mais livre, para ela ficar à vontade, para todo mundo ficar à vontade. Então, Bianca, bem-vinda, obrigada, fique à vontade. Conta para a gente um pouco da sua trajetória nessa história toda, e aí depois a gente começa a falar sobre algumas questões. Ótimo, obrigada, Karen. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui novamente, uma honra participar do curso. Como a Karen comentou, a gente já conversava sobre isso, né, antes do curso existir, e a necessidade de um curso como esse já vinha sendo, né, trazida, assim, a gente já vinha comentando sobre isso, porque o Brasil tem essa situação bastante única em várias questões, né? Desde a questão da lei de crimes ambientais, até essa obrigatoriedade de ter um membro da proteção animal na CEUAS e tudo mais. Isso é muito especial, assim, no Brasil. A gente não tem isso em todos os países. E isso é uma oportunidade muito grande para a proteção animal, mas a gente via que muitas vezes as pessoas queriam até participar, mas estavam despreparadas, assim, né? Não sabiam quais eram as leis que poderiam ser aplicadas, as próprias resoluções do Conselho, o que tinha disponível de métodos sem animais para realmente poder atuar. Então, eu fico muito orgulhosa de fazer parte do curso, assim, porque sei da importância e eu acho que o curso tem sido um sucesso, né? E acho que as próximas edições, assim, né, a tendência é só melhorar e cada vez a gente ter mais gente sendo capacitada para atuar, assim. Então é realmente uma honra. E a Karen, a gente troca muita informação, não é só a Karen que me pergunta coisa, não, eu também pergunto um monte de coisa para ela que eu não sei, e a gente tem uma troca muito boa. É muito boa essa parceria. Bom, para me apresentar, eu sou bióloga, sou mestre e doutora em biotecnologia, fiz algumas especializações, revisão sistemática e meta-análise, biologia molecular. Trabalho há mais de 10 anos nessa área de métodos alternativos. Fiz o meu mestrado com expressão de proteína recombinante, e aí o próximo passo, né, seria os testes em animais, e eu não queria fazer de jeito nenhum, saí do grupo de pesquisa, muito a contragosto da minha orientadora, que queria que eu seguisse, mas nessa época eu já tinha conhecido o professor Tales, que vocês devem conhecer, né? Lá na minha época da graduação, ele foi eu considero ele meu padrinho científico, assim, porque ele foi meu co-orientador na graduação e foi a primeira pessoa a plantar, assim, uma sementinha e me mostrar que tinha outras pessoas que pensavam como eu, que acreditavam que os animais não deveriam ser utilizados, né, na pesquisa e quando utilizados, que aquilo deveria seguir, né, os mais altos níveis de rigor científico e ética e tudo mais. E aí eu decidi no doutorado já ir para essa área de métodos alternativos. Eu entendi que eu tinha ali uma oportunidade de aplicar o meu conhecimento e tentar realmente fazer diferença. E aí fui para o doutorado, eu tive algumas questões lá com o grupo de pesquisa,
E aí apliquei um projeto para o Lush Prize em 2015, e aí meu projeto foi um dos selecionados, e isso me deu a verba, inclusive, para fazer a pesquisa de doutorado, e aí eu mudei de laboratório e tudo mais, e vim fazer a parte prática no Inmetro. E aí, depois do doutorado, continuei mais um tempinho no Inmetro, implementando métodos alternativos, e aí eu fui convidada para trabalhar na HSI, que é a Humane Society International, que é a maior ONG de proteção animal do mundo. Assim, a gente atua em diferentes áreas, na parte de os de animais na ciência, mas em várias outras áreas, desde animais abandonados, a resgate de animais de desastres, vida selvagem, comércio de carne de cachorro, assim, são várias áreas que a HSI atua. Eu entrei como assessora científica, hoje eu sou principal estrategista sênior, então trabalho no Brasil com a parte tanto de toxicologia quanto de pesquisa biomédica, ajudo um pouco na parte de biológicos, e aí o que precisam de mim no Brasil eu tento ajudar. A gente tem que seguir algumas estratégias e escolhas da HSI. Eu queria poder fazer muito mais, assim, porque sei que tem muita coisa que pode ser feita no Brasil, mas às vezes a gente fica um pouco limitada por conta de escolhas de uma organização que é super grande, mas conforme dá, a gente vai tentando ajudar. E acho que é isso, Karen. Esqueci de alguma coisa? E vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? Se esqueceu, a gente vai lembrando em algum momento. Bianca, você podia explicar pra gente o que que é o Lush Prize? Só para caso o Ah, pessoal não... sim. Tá. A Lush é uma empresa de cosméticos do Reino Unido. É, e eles têm uma premiação, acho que já tem mais de 10 anos. Já tem mais de 10 anos. Eles têm essa premiação, que é a premiação mais importante na área de métodos alternativos, tem diferentes categorias, e claro, o objetivo é incentivar, né, a redução do uso de animais, principalmente na área de cosméticos. A Lush é uma empresa que nunca testou em animais, então, apesar de não ser uma empresa vegana, porque eles usam alguns produtos de origem animal, como o mel, mas eles nunca testaram em animais, e sempre, assim, defenderam essa bandeira, e aí eles têm essa premiação, tem diferentes categorias, assim, public awareness, treinamento e tal, e tem essa categoria de jovem pesquisador, que aí não é para o trabalho feito, é para projetos, né? E aí foi essa categoria que eu apliquei. A Lush teve já loja no Brasil, teve inclusive fábrica no Brasil, hoje em dia não tem mais. Para quem quiser comprar os produtos, tem um pessoal que acaba importando do Chile, se não me engano. Mas os produtos são fantásticos, assim, eu tive a oportunidade de visitar a fábrica no Canadá, e é muito doido. Eu entrei num lugar que era um estoque, assim, e aí tinham frutas, assim, aí eu vi uma pessoa cortando um melão, aí você fala, nossa, quando eles falam que tem melão na composição, não é o extrato ou qualquer coisa, não, era o melão, a fruta, você vê os funcionários picando as frutas, assim, foi uma experiência bem legal, e eles são super engajados, assim, é bem legal, a empresa é bem legal, e essa premiação também é bem importante na área, se vocês souberem, né, de alunos principalmente, porque isso ajuda muito, né, esse prêmio que eu ganhei foram 10 mil libras para tocar meu projeto, e foi assim, acabou me salvando, né, porque eu não estava com verba para seguir, então isso possibilitou, assim, eu com certeza não estaria onde eu estou hoje se não fosse esse apoio da Lush, porque ele também, além, lógico, da verba para fazer a pesquisa, ele me abriu muitas portas, né? Depois disso, eu acho que a minha carreira, assim, deu uma deslanchada e me incentivou muito a seguir na área, né? Assim, você ter um reconhecimento desse, né, de um grupo tão importante, internacional, te mostra que você está, pelo menos, no caminho certo, assim, então foi bem legal. Ah, que legal. Alguém comentou que faz estoque quando viaja, é isso? É. Os Coloquei produtos não aqui, são gente. baratos, mas... Ah, legal. Os produtos da Lush não são baratos, mas também é uma satisfação, assim, eles têm até um shampoo em barra que eu até uso, que é boa parte dos lucros vão só para essa parte de fim do uso de animais em testes, assim. Então é legal que você está comprando alguma coisa, você sabe que
está sendo bem destinado, né, os lucros, é bem legal. Ah, que legal, Bianca. E aproveitando que você deu um exemplo, né, de uma área que tem métodos alternativos, né, a área de cosméticos, e a gente vê que a área de cosméticos avançou bastante, né? Aí depois, se você puder comentar um pouco sobre isso, assim, por que que a área de cosméticos avançou tanto e o que que as outras áreas podem aprender com isso? Mas antes até de você comentar isso, eu queria que você, se pudesse, falasse um pouco sobre as diferentes áreas, assim, em que os métodos alternativos estão aparecendo e em quais áreas que é mais fácil, assim, aonde que as substituições acontecem mais e por quê. Legal. Acho que eu vou acabar te respondendo as duas coisas meio juntas, hein? Eu acho que eu comentei sobre isso na aula, mas lá para 1980, mais ou menos, começou um movimento muito grande de defesa dos direitos dos animais e algumas pessoas que tinham contato com os laboratórios onde eram realizados testes em animais para cosméticos começaram a falar, olha, mas isso aqui precisa, as pessoas precisam saber disso, porque não é justo, né? A grande diferença aí da questão de cosméticos por ter dado tão certo e ter evoluído tão rápido é porque no entendimento, né, da sociedade cada vez mais, mas já naquela época era assim, mas se isso aqui não é essencial, se a gente não, né, não é um medicamento que as pessoas estão morrendo porque não tem aquele medicamento, não, é um cosmético, é uma coisa que para algumas pessoas não é uma coisa não essencial, mas para não é um supérfluo, mas para a maioria das pessoas acaba sendo, né? Então, esses ativistas estavam considerando injusto que os animais sofressem o tanto que eles sofriam ali, porque os testes são realmente cruéis, não tem como você dizer, ah, mas o animal tá ali, né? Ele tá restrito, ele tem, por exemplo, os testes, né? O famoso teste de Draze com os coelhos, ele fica só com a cabeça para fora ali. E o produto é aplicado nos olhos do bicho. A gente sabe como qualquer cisco no olho incomoda um monte. Aí você imagina o bicho não poder nem passar a pata ali no olho. É realmente uma coisa assim muito cruel. E aí alguns ativistas começaram a trazer isso a público, né? Tem uma página do New York Times bastante famosa, do Henry Spira, que publicou uma página inteira falando quantos animais arreglam cega em nome da beleza, né? Tentando chamar a atenção do público, porque muita gente simplesmente usava os cosméticos sem saber que isso era feito. E as pessoas começaram a testar os cosméticos em animais porque teve uma máscara de cílios que foi lançada em 1933, e ela causou cegueira de mais de 10 mulheres, e acho que teve uma morte também, porque nessa época não se testava cosméticos. Medicamentos já eram testados em animais, o FDA já exigia, mas os cosméticos ainda não. E aí, simplesmente, aquele produto foi colocado no mercado, as pessoas, né, começaram a usar e as mulheres ficaram cegas, e inclusive uma morreu. E eles falaram: opa, tem uma questão de segurança aí, vamos também passar a exigir que sejam feitos testes antes de lançar o produto no mercado. E naquela época, assim, ok, vamos testar, mas vamos testar no quê, né? Eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Você vai fazer o quê? Eu desenvolvi aqui uma máscara de cílios, eu vou chamar voluntárias, sem eu ter nenhuma ideia se aquilo pode causar dano no olho de uma pessoa ou não. E aí a ideia foi usar animais do mesmo jeito que o FDA já usava e outros países já usavam para testar medicamentos. E assim surgiu, né, o teste de Draze, por exemplo. E aí você aplica, né, no olho do coelho para avaliar se tem irritação, corrosão e tudo mais. E assim foi para outros desfechos também. Mas a gente precisa saber se não vai irritar a pele, a gente precisa saber se uma ingestão acidental, qual é o risco? Será que a gente pode ter esse químico? O quão perigoso é a gente colocar esse agente químico, por exemplo, num shampoo, que uma coisa é você aplicar no cabelo, outra coisa é você, sei lá, uma criança pode beber aquilo, será que aquilo é tóxico o suficiente para matar uma pessoa numa ingestão acidental e assim por diante. E aí surgiram vários testes. E aí, nessa época, quando esse movimento em defesa dos direitos dos animais ficou mais forte e, né, os ativistas começaram a trazer à tona toda a problemática assim, da questão do uso de animais em testes para cosméticos,
começou um movimento popular muito grande e a exigência de, né, desenvolvimento de novos testes, assim. E, claro, muito investimento, isso principalmente na União Europeia, o movimento todo no Reino Unido foi muito grande, e aí, né, em toda a União Europeia, muito investimento, porque as pessoas simplesmente estavam exigindo que os testes parassem, né? Muitas manifestações e assim por diante. E aí, quando você tem investimento, você começa a desenvolver outros métodos. E a grande diferença, assim, quando você compara a toxicologia para outros tipos de pesquisa, né, para pesquisa em geral, é porque na toxicologia a gente sabe o que a gente quer investigar. Então, assim, se eu quero saber se um químico vai irritar a pele ou não, é muito fácil eu usar um animal, porque, né, a pele é bastante semelhante à pele humana, claro, tem suas diferenças, mas tem suas semelhanças também. Então, eu aplico aquele composto ali e observo a reação. E aí eu parto do princípio que se causou ali ou uma alergia ou uma irritação na pele de um coelho, provavelmente aquilo também vai causar a mesma coisa no ser humano. Então, eu sei o que eu quero avaliar no final das contas. Quando a gente fala em outras pesquisas, assim, né, por exemplo, na pesquisa básica, se eu estou tentando entender algum fenômeno biológico, eu não sei onde eu quero chegar, eu não sei qual é a resposta que eu quero obter. Então, é muito mais difícil eu desenvolver métodos alternativos, principalmente porque a pesquisa baseada no modelo animal, ela tem um racional que, assim, eu tenho um organismo ali complexo, eu não sei como ele funciona, eu vou, por exemplo, aplicar alguma coisa, ou vou, né, pensando em coisas mais recentes, mais modernas, eu vou silenciar um gene e eu quero ver qual é o resultado daquilo. Mas fala, tem outro jeito de fazer isso? Tem um método alternativo? Se você não entende ali qual é o funcionamento, é muito mais difícil de você desenvolver uma outra coisa, né, para eu conseguir avaliar o mesmo efeito. Existe essa doença, eu causo aquela doença naquele animal, e aí eu vou dar um medicamento para ver se melhora o sintoma. Como é que eu faço isso num método, num modelo que não é um modelo animal? Eu tenho uma cultura de células que eu consigo injetar e depois eu dou o medicamento? Não, a gente tem algumas coisas mais recentes que a gente está quase chegando lá, assim, né? Tem os humanos no chip, que vocês já devem ter visto, que, assim, tem coisas muito interessantes, desde, né, a absorção, a metabolização do agente, excreção. A gente tem algumas coisas mais, distribuição também, né? A gente tem umas coisas mais recentes, mas isso não está tão avançado assim. Então, acho que essa é uma das maiores dificuldades. Quando a gente está avaliando a toxicologia, e por isso que isso avançou tanto, é muito mais fácil. Quero saber se vai irritar o olho. Se eu ainda não consigo desenvolver, né, e para irritação ocular foi assim, em coelho, aí a gente tem que desenvolver um outro método. O que a gente vai fazer? A gente tem ali os abatedouros, que os olhos de boi são descartados, por que a gente não aproveita esse olho que tem uma semelhança com o olho humano? Então, eu consigo aplicar ali a substância e ver, por exemplo, se teve denaturação das proteínas, se, né, é um pouco mais próximo, assim, então eu consigo avaliar. E aí, mais recentemente, a gente já começa a ter outras coisas, como, né, o epitélio semelhante à córnea humana, e a tecnologia vai avançando e a gente consegue fazer cada vez mais coisas semelhantes ao que acontece com o humano, né? A gente tem que lembrar que um modelo, ele é sempre um modelo, né? Ele sempre vai ter, ele é uma tentativa de mimetizar aquilo, mas ele sempre vai ter problemas. Do mesmo jeito que o modelo animal tem problemas, porque ele é ali um organismo vivo, íntegro, complexo e tudo mais, mas não necessariamente aquilo vai se repetir quando aquilo for aplicado no humano. Um modelo não animal também tem seus problemas. Às vezes ele usa ali células humanas, tal, tudo muito parecido com o que acontece em humanos, mas também não é um organismo inteiro. Então, só que dependendo do que a gente está querendo analisar, a gente não precisa de um organismo inteiro. E muitas vezes com a tecnologia que a gente tem hoje, também a gente consegue usar outros métodos, né? Para fazer, inclusive, testes em humanos. Eu não sei se eu comentei na aula, por exemplo, sobre a sepse, né? A sepse é uma doença super estudada, a gente tem mais de 100 medicamentos seguros e eficazes em modelos animais, nenhum medicamento seguro e eficaz em humanos. Por quê? Porque
a sepse tem usado, o estudo da sepse tem usado animais, assim, das mais variadas espécies, inclusive animais transgênicos, mas até hoje não foi capaz de desenvolver um único medicamento que seja seguro e eficaz para seres humanos, porque é muito diferente, né? A doença em humanos e a doença em animais, principalmente nos animais em laboratório, ela é muito diferente. Então, você consegue, assim, curar a sepse, fazer as pessoas sobreviverem à sepse no modelo animal. Quando você leva isso para humanos, a gente não tem o mesmo efeito, porque aquele medicamento simplesmente não funciona. Mas é muito difícil quando você avalia um projeto, por exemplo, de pesquisa, por exemplo, para avaliar a sepse, e aí você faz aquela análise, né? Redução, usa o menor número de animais possível, foi feito o cálculo amostral, tá tudo certo, ok. Aí, refinamento está utilizando, né, a eutanásia correta, está utilizando o que for possível ali para diminuir o sofrimento daquele animal, ok. Aí, substituição. Existe algum modelo que a gente consiga simplesmente causar sepse e avaliar se aquele medicamento, por exemplo, reduziu mortalidade? Não. A resposta sempre vai ser não, né, na grande maioria dos casos. Porque realmente essa substituição um para um, na toxicologia, ela funciona muito bem. No controle de qualidade de produtos biológicos, ela funciona muito bem. Agora, quando você vai para a pesquisa, principalmente para a pesquisa básica e a pesquisa translacional, é muito mais complicado. E a gente precisa convencer os pesquisadores a mudarem a maneira como eles pensam a pesquisa. Então, é uma mudança muito grande, não é trocar um método por outro, é repensar como você faz pesquisa. E muitas vezes eu já tive algumas experiências em alguns laboratórios diferentes, em que o pesquisador acaba, por N questões, não estou aqui colocando 100% da culpa no pesquisador, porque a gente tem a pressão para publicar, a gente tem a questão de verba que não é muito grande, mas muitas vezes o que acontece é que o pesquisador usa o método o que tem na geladeira, né? Ele fala, bom, eu preciso fazer uma pesquisa. O que eu tenho disponível? Eu tenho esses modelos animais no biotério, que ele sabe que ele tem ali disponível, eu tenho esses medicamentos aqui. Então, vou pensar num projeto de pesquisa que eu consiga usar esses animais, esses medicamentos ou esses reagentes, e escrevo o meu projeto de pesquisa, submeto, consigo a verba, faço a pesquisa, publico, e assim a coisa anda. E não deveria ser assim, né? A gente deveria estar fazendo pesquisa para realmente melhorar a vida da população, para a gente resolver problemas de saúde pública super importantes, mas muitas vezes também o pesquisador que ele está lá, ele tem a linha de pesquisa dele, ele está há 20 anos trabalhando com aquela linha, com aquele modelo animal. Para ele é muito difícil dar um passo para trás e pensar como é que eu posso estudar isso. Não é o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, é o que a ciência ainda não entendeu sobre essa doença. O que eu posso propor para eu tentar entender ali peças do quebra-cabeça que estão faltando. E tem um outro problema da questão do uso de animais na pesquisa, que é assim, muita coisa que a gente vê na literatura, você vai olhar lá o PubMed, você quer saber, por exemplo, sobre a sepse. Eu quero estudar biomarcadores, quero saber quais são os biomarcadores para sepse. Você vai olhar os estudos, é muito estudo em animal. E a gente não sabe se esse mesmo biomarcador, por exemplo, se isso se reflete em humano. E aí você vai construindo um racional científico sobre aquela doença com base em um monte de estudo em animal, que não tem nenhuma comprovação em humanos. Então, assim, o quanto esses estudos, muita gente fala, porque os modelos animais contribuíram muito para o avanço da ciência. Sim, contribuíram, mas a gente ainda não conseguiu analisar o quanto eles foram ruins para o avanço da ciência. Eu acho que eu comentei também em alguma aula que se a gente hoje usasse os mesmos critérios para aprovação de medicamentos, para aspirina e para penicilina, nenhum dos dois medicamentos estaria no mercado, porque eles não seriam aprovados nos testes em animais. Então, assim, quantos medicamentos será que a gente não testou em animal e ele não funcionou e a gente deixou de ter um medicamento super útil para o ser humano? A gente não tem como fazer essa análise, assim. E claro, né, não estou aqui defendendo que a gente saia testando em humanos sem nenhum critério, né? A humanidade já fez isso, a gente sabe que isso está errado.
mas a gente precisa convencer esses pesquisadores a repensar essa maneira como eles fazem ciência, fazer grupos multidisciplinares, porque muitas vezes o pesquisador ele até pensa em fazer algum ensaio com o ser humano, ou analisar dados clínicos, mas ele não tem acesso ali a um hospital, a um clínico que está fazendo pesquisa. Então, a gente precisa mudar um pouco realmente a abordagem de como a gente faz ciência básica, ciência aplicada, ciência translacional, para a gente conseguir avançar. Isso falando, né, no caso da pesquisa biomédica mesmo. Falei de milhões de coisas. A Karen sabe que se ela deixar, eu saio daqui meia-noite só falando. Então, vocês me interrompam, perguntem. Acho que eu não li aqui. Ah, tem alguém agradecendo a aula. Oi, Lenise, prazer. Ai, Bianca, é muito bom te ouvir. Não para, não. Mas a gente pode ir pegando alguns pontos, assim, Sim. para mergulhar mais. Aí, pessoal, fiquem à vontade para perguntar, senão vocês sabem que eu também fico falando, né? Mas eu acho tão interessante essa questão que você traz sempre, né, do racional da pesquisa, que é uma questão também de mudar a mentalidade. E isso tem a ver com esse curso também, porque eu tenho pensado muito que seria interessante ter uma aula sobre filosofia da ciência. Apesar de parecer, né, que não tem nada a ver, que está distante, mas na filosofia da ciência a gente discute muito assim, tipo, quais são os métodos que existem, que já existiram, qual que é a diferença de cada um, quais são, né, as falhas e as propostas dos filósofos da ciência. E acho que seria muito interessante a gente começar a olhar mais para essa questão que está por trás, assim, tipo, o que que o cientista valoriza? Assim, o que que ele quer? Ele quer responder coisas, quer descobrir coisas sobre o mundo, ou ele está comprometido com aquela metodologia? Por que que ele faz tanta questão, né? E aí, se a gente começar a pensar também em todas as possibilidades que existem, e isso que você falou também da multidisciplinaridade e tal, por exemplo, a área de ciência de dados, que eu cada vez mais assim fico fascinada pela possibilidade da ciência de dados de descobrir coisas, né? São informações, dados que já existem, que, né, os dados já existem, as pessoas estão vivendo e estão produzindo informação ao viver. E se a gente conseguisse usar essas informações que já existem de uma forma inteligente, daria para a gente descobrir coisas sobre saúde, doença, tratamentos e coisas que funcionam ou não funcionam de uma forma esplendidamente eficiente, porque ia ser na própria espécie, no próprio contexto, né, que acontece que quando a gente reproduz em laboratório, a gente tem a vantagem de conseguir isolar as coisas e saber o que foi que causou aquilo, né? A gente consegue isolar as variáveis. Por outro lado, a situação em que aquilo seria aplicado, que aquele conhecimento seria aplicado, seria um contexto natural, não seria um contexto de laboratório. Enfim, então, tipo, o uso da ciência de dados poderia fazer maravilhas. Mas aí tem essa questão da mentalidade, né? E isso é muito difícil. E aí, uma pergunta que eu tenho, assim, que talvez ajude muito o pessoal também, vamos agora partir para a prática, né? Digamos que a pessoa está numa CEUA, né? Seja representante da proteção animal, qualquer membro, e aí aparece lá um projeto é, como inserir a questão dos métodos alternativos? Tipo, de que modo essa questão se coloca? Tipo, como que eu posso assim pegar e falar, gente, mas será que não tem métodos alternativos para essa pesquisa? Para quais pesquisas que faz sentido entrar com essa questão? E quais seriam os caminhos assim que a pessoa poderia seguir e falar, ó, pessoal, tem aqui na OECD, tem aqui. É, é, várias coisas. Primeiro, deixa eu só falar sobre a questão da filosofia, da ciência e tudo mais. Tem uma coisa que eu acho que é muito diferente né, nos tempos lá que a gente vê os estudos do Descartes com cachorros e tudo mais, e o que é a pesquisa hoje. Eu acho que a pesquisa naquela época ela era muito motivada pela curiosidade. E hoje, né, estamos aqui no mundo capitalista e tudo mais. O pesquisador, ele
não, ele tem a curiosidade, claro, mas o que move ele hoje em dia não é tanto a curiosidade, né? O que move ele é saber se aquela pesquisa é publicável, porque ele sabe que a publicação é o que vai garantir a progressão de carreira dele, o respeito dele na comunidade, é o que vai fazer ele ter mais verba para fazer mais pesquisa. E aí, toda essa pressão da publicação e esse universo, né, capitalista que envolve tudo isso é uma pressão que o pesquisador também sofre com isso, eu acho que ele não é o grande vilão, mas eu acho que isso faz muita diferença, assim. Tem muitas pesquisas que às vezes a gente vê e a pessoa fala, então, mas aí para eu pesquisar isso aqui, eu tenho que acompanhar esses pacientes por 20 anos. Quem que consegue verba para acompanhar, para fazer uma pesquisa de 20 anos, que só daqui a 20 anos ela vai dar resultado, ela vai ser publicada e pode ser que ela não dê nada. Então, toda essa pressão, eu acho que tem os seus efeitos na maneira como a pesquisa é feita hoje, assim. Inclusive na avaliação de projetos e na escolha de quais projetos vão ser financiados, porque se você tem várias pessoas concorrendo para uma mesma verba, e você tem, por exemplo, um pesquisador que sempre usou camundongo para estudar aquela doença, e aí agora ele quer mudar e ele quer usar órgão no chip para estudar aquela doença. Quem está avaliando aquele projeto, ele vai ver se essa pessoa tem experiência, ela sabe usar essa tecnologia, ela já publicou alguma coisa com essa tecnologia. A concorrência é desleal, porque se outra pessoa está querendo pesquisar a mesma coisa e ela fala, olha, eu vou usar esse modelo aqui, eu já tenho 30 publicações, esse modelo animal já é o modelo considerado padrão ouro, essa pessoa tem muito mais chances de ganhar essa verba para fazer pesquisa. Então, essa mudança também tem essa dificuldade, assim, não é só uma dificuldade na mentalidade, também é uma dificuldade financeira, porque o pesquisador precisa do projeto aprovado para poder fazer a pesquisa, né? Mas falando sobre a questão que você perguntou sobre como inserir a questão dos métodos alternativos, é aquilo que eu comentei anteriormente. Quando a gente fala de toxicologia, é mais fácil. Você tem lá os guias da OSD, você tem as farmacopeias dos outros países, que muitas vezes os métodos estão lá. É mais fácil, né? Você já tem bancos de dados onde você consegue pesquisar para saber se tem um método alternativo para aquele desfecho que você quer avaliar ou não. A pesquisa básica, translacional, aplicada, é muito mais complicado você fazer essa pergunta da substituição. E aí eu acho que tem dois caminhos. Três, na verdade, né? Um caminho é a questão da análise do dano-benefício, que a gente já comentou, porque isso está lá na regulamentação do Conceia. Toda pesquisa precisa ter essa análise de dano-benefício, e aí eu acho que é papel de quem está lá defendendo os animais para dizer, tá, mas me mostra aqui, né, fazer o projeto voltar para falar, eu preciso de mais evidências sobre o potencial benefício desse estudo, porque ele causa muitos danos ao animal. O animal está sofrendo ali, claro, aqui a gente, né, já fala só dele estar no biotério, ele já está sofrendo, mas são, né, vários níveis que você pode ter de sofrimento, mas qual é o potencial benefício desse estudo? Uma outra coisa é a relevância translacional, que existem para alguns estudos e alguns modelos já tem evidência e consenso científico da falta de translacionalidade. Isso, assim, não é uma pessoa, né? É um consenso científico, são vários experts naquele modelo animal ou naquela doença que se reúnem, debatem e falam: olha, a gente tem aqui tantos modelos animais para estudar essa doença. O que é relevante, o que não é relevante? Porque, claro, também para quem está financiando pesquisa, você quer que aquela pesquisa seja útil no final das contas. E aí, se você está gastando dinheiro com um monte de modelo que depois aquilo não se reflete em humanos, não faz sentido investir naquela pesquisa. E para muitos modelos a gente já tem essa evidência. A sepse é um deles. Assim, a gente tem o padrão ouro, que é o modelo cirúrgico, e a gente tem o modelo com LPS, né, que injeta o lipopolissacarídeo, que é um modelo considerado sem relevância translacional. E mesmo assim a gente vê pesquisas sendo aprovadas. Então, eu acho que também vale a gente ou perguntar para o pesquisador que está ali sugerindo aquela pesquisa, ou tentar fazer uma busca mesmo, e a gente também já conversou sobre isso, né, Karen? Seria muito interessante se a gente tivesse uma base de dados mesmo para uma busca
para que isso fosse facilitado para quem está ali na SEUA. Então, assim, você nunca ouviu falar de sepse, você não sabe que modelos existem. Você tem um banco de dados que está ali, sepse, uma descrição do que é a doença, assim, de uma maneira simples, né? Para uma linguagem quase leiga, para você só entender o que é a doença. Que modelos existem? Esse modelo é o considerado padrão ouro. Quais são as limitações desse modelo? Porque mesmo que ele seja considerado padrão ouro, pode ser que ele tenha muitas limitações e aquela pesquisa esteja ali entre aquelas limitações. Então, aquela pesquisa não faz sentido. Então, essa questão de fazer a análise do dano-benefício, avaliar a translacionalidade e avaliar que outros métodos têm sido usados, por exemplo, para estudar aquela doença. No caso da sepse, de novo, a gente tem vários modelos e várias possibilidades, desde estudos com humanos, onde o mesmo LPS que você injetaria num animal, você injeta em doses baixas em seres humanos, em estudos ali com voluntários saudáveis, onde você vai, se você quer entender qual é a mudança no perfil de citocinas que acontece nos primeiros momentos em que um micro-organismo invade a corrente sanguínea, que no final das contas vai desencadear a sepse. Eu posso dar uma microdose para a pessoa e avaliar o sangue, né? Coletar o sangue. E aí a gente pode fazer os estudos mais, né? Estudos de metabolômica, coisas super complexas, eu posso avaliar desse jeito. Claro que, na maioria dos casos, não vai ser este pesquisador que vai propor essa pesquisa, porque geralmente ele não está num grupo de pesquisa que envolve seres humanos, ele está ali restrito ao laboratório dele. Mas eu acho que é válido a gente poder mostrar que, olha, esse mesmo tipo de pesquisa, ele pode ser feito com humanos dessa outra maneira para tentar responder essa mesma pergunta. E assim com Peraí, Bianca, diferentes posso outros só comentar modelos. Pode falar, uma coisa? claro. É que aquela hora que eu tinha falado da ciência de dados, eu tinha pensado nisso, nessa questão interdisciplinar. Se a mentalidade da pesquisa fosse mais no sentido de eficiência, tipo assim, a gente tem esse problema no mundo para resolver, vamos procurar a melhor forma. Se fosse assim e não o pesquisador daquele método da geladeira, o que eu sei fazer é isso, que pesquisas que eu posso fazer com esse método? Se fosse do outro jeito, né? Aí, por exemplo, o pesquisador quer estudar sepse, ou sei lá, eu sempre gosto de dar o exemplo da síndrome metabólica, porque é multifatorial, né? É uma coisa bem importante na nossa sociedade contemporânea. Tá, o pesquisador é dessa área, ele estuda sobre síndrome metabólica, mas o que ele sabe fazer é usar animais. Se fosse uma outra mentalidade, ele poderia entrar em contato, por exemplo, com grupos que estão desenvolvendo metodologias de ciência de dados e falar: olha, pessoal, a pergunta que eu tenho científica é essa daqui. Como é que vocês poderiam me ajudar a responder essa pergunta? Seria excelente, né, se tivesse esse diálogo interdisciplinar buscando a Sim. metodologia mais apropriada. Sim, eu acho que isso exige uma reformulação geral da maneira como se faz ciência. Mas eu vejo, não sei, você deve conhecer o Problem-Based Learning, que é o método de ensino. Eu vejo muito uma aplicação de algo muito parecido na ciência. Assim, você tem um grupo de especialistas. Para mim, não faz sentido o pesquisador estar usando modelos animais para estudar uma doença e ele não ter um clínico, né, um especialista naquela doença em humanos no grupo de pesquisa dele. Não faz sentido. Primeiro que você não consegue se manter atualizado. Às vezes a gente não consegue nem na nossa área restrita. Imagina, né, assim, o que está sendo desenvolvido de medicamento, o que está de coisas mais atuais em relação àquela doença. Não tem como você estar atualizado em tudo. Então, que tal você ter um grupo de pesquisa aí, por exemplo, a síndrome metabólica? Olha, existe esse problema aqui, isso aqui é o que já está claro na ciência, isso aqui é o que a gente não sabe ainda. Como é que a gente vai resolver isso? E aí você tem. Pode ser que você precise, em algum momento, de modelos animais, porque você não tem outras coisas, mas você vai usar o modelo animal se você tiver evidências claras de que ele consegue responder a sua pergunta de pesquisa. E se você está num grupo interdisciplinar, você vai ter o clínico que entende daquela doença, aí você tem o especialista em órgão no chip, o especialista em cultura de célula em 3D, você tem o especialista em técnicas de diagnóstico. Se você faz esse grupo e consegue analisar
o que está faltando de informação, eu acho que você tem chances muito maiores de fazer a coisa acontecer. A gente viu isso muito com a questão da Covid, né? Assim, a gente ficou muito claro que quando a ciência quer resolver um problema, ela resolve e resolve rápido. A gente tinha um problema enorme, as pessoas se juntaram, foram grupos interdisciplinares, porque não tinha como, né? As pessoas não sabiam direito do que se tratava e precisava de informações de diferentes pessoas, e aí sim conseguiu se entender o que era, e tanto é que, né, teve a exceção de colocar vacina sem os testes necessários, que são os testes usuais, né, para aprovação de vacina. Você tem estudos super longos. Aí fica aquela relação de risco versus, né? Olha, pode ser que as pessoas morram se tomarem a vacina, mas elas estão morrendo sem tomar a vacina, então vamos correr o risco. E eu acho que essa abordagem multidisciplinar para os problemas da ciência, ela precisa acontecer, assim. Eu já vejo algumas agências de fomento começando a ter algumas exigências nesse sentido, assim, de que realmente, se você está estudando uma doença, você tenha especialistas naquela doença fazendo parte do grupo de pesquisa, porque às vezes, a gente também já conversou sobre isso. Às vezes, você não precisa desenvolver um novo medicamento. Você já tem vários medicamentos para aquela doença. Você tem que entender para o paciente o que é importante. Às vezes, ele só quer um medicamento que trate aquela doença sem dar enjoo, porque o medicamento que existe dá enjoo, dá náusea, e aquilo é super desconfortável para ele fica com mal-estar e tal. Ele não quer uma super nova molécula. A indústria farmacêutica quer, porque ela quer fazer dinheiro com isso. Mas, às vezes, para o paciente, era uma mudança pequena naquela molécula, faria muito, assim, traria muito mais benefícios para a sociedade do que você inventar, né, um medicamento novo e o quanto de dinheiro é investido nisso. Então, é mesmo uma mudança geral, assim. E, claro, ela não vai acontecer da noite para o dia. E eu acho que a questão da substituição do uso de animais, a gente não vai convencer os pesquisadores que já estão desensibilizados e estão acostumados a usar animais, a gente não vai convencer eles pelo lado da ética, porque eles foram desensibilizados e eles, né, acreditam naquele modelo, eles foram obrigados, digamos assim, a acreditar naquele modelo e vão defender aquele modelo, né? São raros os pesquisadores que no meio da sua carreira migram, né, de usar animais para não usar animais. A gente tem alguns exemplos, mas eles são um pouco raros. Mas eu acho que conforme a gente vai tendo mais tecnologia e os pesquisadores vão vendo vantagem em usar essas novas tecnologias, por exemplo, se eu quero fazer um projeto, no Brasil a gente tem essa obrigatoriedade de primeiro ter aprovação do comitê de ética para depois pedir verba, né? Aplicar para ter financiamento. Tem outros países que é ao contrário. Você primeiro aplica, depois você pede a aprovação do comitê de ética. Mas a gente, né, que bom que a gente tem isso no Brasil, que primeiro é a aprovação do comitê de ética. Então, imagina para o pesquisador que ele quer estudar uma doença. Ele sabe que para ele pedir verba para uma agência de fomento, ele vai ter que primeiro ter a aprovação do comitê de ética, se ele for usar animais. Se ele for usar outros métodos, ele já pula essa etapa. Então, assim, imagina se aí na universidade a gente tem um centro, né, um laboratório multiusuários que tem órgão no chip. Se a gente tem linha de fomento específica para comprar os reagentes, os insumos que são caros. Será que ele não vai preferir usar uma outra tecnologia? E eu acho que essa mudança, assim, a gente vem vendo o aumento do uso dessas tecnologias, assim, exponencial. Mas a gente não tem visto a queda do uso de animais, do número de animais usados seguir a mesma linha, né, contrária, assim. Ele vem caindo, mas vem caindo muito lentamente, mas o uso das novas tecnologias vem aumentando, assim, exponencialmente. E eu acho que conforme a gente tem mais incentivo para usar outros métodos e tudo mais, o pesquisador ele vai sendo convencido não pelo lado ético, mas pelo retorno do investimento, né, as agências pelo retorno do investimento, o pesquisador que ele fala, bom, se eu aprender a usar essa cultura 3D aqui, talvez eu possa publicar muito mais rápido, talvez eu possa publicar muito mais. A gente já vê uma tendência de algumas revistas, alguns editores, de deixarem de exigir comprovação de testes em animais, que muitas vezes tem isso também, né? O pesquisador faz a pesquisa toda dele usando só métodos sem animais,
e o editor da revista fala, ou o revisor, ou o editor, fala, mas a gente não sabe como isso vai se comportar no organismo inteiro. E aí, muitas vezes, eles pedem, né, a comprovação ali com estudos em animais. A gente vê mudanças nesse sentido também. Mas é um processo longo, né? Demorado. Eu tenho um monte de perguntas. Tem uma coisa que o pessoal sempre demonstra preocupação e pergunta, que é um medo que as agências regulatórias não aceitem métodos alternativos. Porque, por exemplo, nesse exemplo da sepse que você estava dando, e até da síndrome metabólica que eu falei também, não é obrigatório o uso de animais, ainda mais que não é pesquisa regulatória, né? Tipo, não, é mais exploratória. E aí, só que parece que é difícil de passar essa ideia, apesar dela parecer trivial, mas parece que não é óbvio que o fato de não ser obrigatório o uso de método alternativo não significa que as pessoas deviam usar. Então, tipo, tem métodos, né, até mentalidades diferentes para o caso da sepse, para o caso da síndrome metabólica, né? Talvez seja o caso de mudar um pouco a pergunta, como você falou, mas tem. Só que eu vejo que as pessoas têm insegurança com isso. Tipo assim, um pouco por causa disso que você falou da revista, tipo, eles têm medo de não usar e depois a revista não aceitar. Mas também eles têm medo que exija, que haja exigência regulatória. Então, talvez uma coisa importante é entender melhor assim, o que que a Anvisa exige, conhecer um Uhum, pouco da Anvisa também, que a gente fala bastante do Conselho, das resoluções uhum. normativas, mas não muito da Anvisa, né? É, eu acho, assim, sendo bem sincera, que esse receio, quando a gente fala de pesquisa sobre doenças, novos tratamentos e tal, é uma desculpa esfarrapada que acaba colando, porque não tem essa justificativa, assim. Ela não se sustenta, porque não existe, claro, existe uma exigência de dados pré-clínicos e dependendo da regulamentação de estudos em animais para que você possa iniciar os estudos clínicos. E tem sido assim por muito tempo, né? Tem toda lá a Declaração de Helsinki e tudo mais, que existe essas regras para que você possa começar os estudos clínicos. Mas o que a gente vê muito é o pesquisador fazendo uma pesquisa super inicial ali, que até que aquilo chegue lá na necessidade de se testar em animais para você ter uma aprovação de estudo clínico, você tem assim muitos anos de pesquisa. E aí eu acho que essa justificativa inicial de eu quero usar em animais porque eu sei que lá na frente eu vou ter que usar animais para poder fazer o estudo clínico, ela tem que ser vista ao contrário, que pode ser que o seu modelo animal não responda como o ser humano, né, tanto para eficácia quanto para segurança. E aí pode ser que você esteja inviabilizando uma pesquisa inteira, justamente porque você usou um modelo animal ali no começo que aquilo não vai refletir o que acontece em seres humanos. Então, assim, essa justificativa, assim, ela é bastante usada, mas ela não deve ser muito aceita e falar tudo bem. Mas então você começa de outro jeito quando você tiver evidências suficientes, tanto em relação à eficácia, por exemplo, de um medicamento usando outros métodos, quanto em relação à capacidade daquele modelo responder. Porque, por exemplo, para a sepse, a gente tem mais de 100 medicamentos. Se a gente pegar só um grupo de medicamentos ali, o mesmo modo de ação, e a gente vê que todas as drogas para aquele mesmo modo de ação, eles foram testados nesse modelo animal, seguras, eficazes, ok, tudo certo. E quando chegou no ser humano, aquele medicamento não é seguro e eficaz, isso significa que aquele não é um bom modelo. Então, mesmo que ele queira usar um modelo animal com essa justificativa, ele precisa trazer, assim, comprovações bem robustas de que aquele modelo é capaz de responder aquela pergunta e é capaz de representar a doença em humanos. Porque senão é só mais uma tentativa. Você fala, mas por que você escolheu essa espécie? A pergunta pode começar daí, né? Mas por que camundongo? Porque todo mundo usa camundongo, né? E a gente sabe que todo mundo usa camundongo porque a sociedade acha que cachorro não deve ser usado, né? Tem aquela imagem
famosa do Bentham fazendo vivissecção num cachorro. E aí começou ali um movimento de, né, pela empatia toda com os cães e tudo mais, as pessoas não quererem que cães fossem usados na pesquisa. E aí a ciência entendeu que se ela usasse rato e camundongo, não tinha tanto essa rejeição, né, da sociedade. E aí isso se perpetuou. E aí, claro, né, os camundongos são mais baratos, a reprodução é mais rápida, não tem toda essa pressão social, então ele Pequeno. se estabeleceu. Mas não é porque um camundongo representa melhor o organismo humano. Se a gente for olhar anatomicamente, um porco representa muito melhor, né? Se a gente for ver outros parâmetros, né, genéticos, a gente vai ter os primatas não humanos sendo muito mais parecidos com o ser humano. Então, essa justificativa, assim, eu entendo, mas ela também precisa ir aos poucos sendo desfeita. Em relação à aceitação de dados, né, de métodos não animais, na toxicologia isso já está mais claro, pelo menos em relação aos métodos reconhecidos pelo CONSEP, que a Anvisa publicou, né, uma resolução dizendo que ela aceita os dados dos métodos reconhecidos pelo CONSEP. Mas existe uma questão que, assim, os critérios para você avaliar os dados, eles são muito diferentes. Por exemplo, se a Anvisa está avaliando a solicitação de registro de um cosmético com vários ingredientes ali, e aí os dados são todos dados com animais. O regulamentador, primeiro que ele está acostumado a analisar aquele dado. Segundo, que é muito mais simples. Ele fala, morreu ou não morreu, ou causou irritação com corrosão ocular ou não, causou irritação na pele ou não. É muito mais simples do que ele avaliar a qualidade de um dado de método sem animal. Ele vai ter que ver, mas usou a linhagem certa? O número de passagem da célula estava certo? Usou o meio? Assim, a quantidade de critérios que você tem que avaliar. Tipo, você testou a célula para contaminação com micoplasma, assim, os critérios são muito maiores. E esse é um dos motivos dos resultados com métodos sem animais serem muito melhores, né? Quando você leva para aplicação em humanos, eles são muito mais fidedignos, porque você tem muitos critérios que com animal você não tem. Então, mas, de novo, né? Com a parte da toxicologia é muito mais fácil, porque você tem os critérios ali muito mais estabelecidos. Quando a gente passa para a pesquisa básica e outros tipos de pesquisa, é um pouco mais difícil, assim, não tem como você garantir, porque na toxicologia, se você seguir todos aqueles parâmetros, o regulamentador tem que aceitar aquele dado, não tem outra, não tem uma justificativa para ele não aceitar, a menos que o estudo seja mal feito, né? Você não usou os controles ou alguma coisa desse tipo. Agora, quando você vai para a pesquisa básica e tudo mais, primeiro, que é aquilo que eu falei, assim, está muito longe ainda, geralmente, da pesquisa com animais, mas não é tão fácil assim de você dizer que aquele chip, por exemplo, aquela cultura de células representa o que acontece na doença em humanos. Então, é um pouco mais difícil de justificar, mas isso também está avançando, a gente está começando a ter critérios também, né, para padronização, por exemplo, dos chips, para que aquilo seja mais fidedigno ao que acontece em humanos, né? As dores e as delícias de viver o momento de transição, assim, porque tem muita coisa boa, interessante, revolucionária acontecendo. Eu não sei se você tem essa sensação, assim, a gente vai nos congressos e lê os artigos e fala, nossa, isso aqui é super revolucionário. Aí você olha para os projetos de pesquisa, né, nasceu, você fala, mas gente, vocês estão fazendo pesquisa como vocês faziam 30 anos atrás, e continua sendo assim, então a gente fica nesse limbo um pouco, né? Sim, exatamente isso. O que eu lembrei um pouco quando você estava falando de toxicologia, eu já vi bastante pesquisa de toxicologia com peixe. E aí eu fiquei Uhum. pensando assim, como que eu poderia ter falado, né, quando eu estava na CEU e teve esses estudos, né? Agora que eu conheço um pouco mais, assim, o que que eu poderia ter falado? E era de toxicologia, assim, então uma área que já está mais desenvolvida, né, de métodos alternativos. Tem um exemplo, uma história que eu queria compartilhar com vocês, que é positiva. Eu É. entendo como, eu entendo como positiva em relação a essa questão das revistas.
Eu tenho uma colega que ela era revisora é, de um artigo que foi mandado para a revista que ela atua como revisora. E aí ela leu o artigo lá, ela encontrou alguns problemas, tal, né? Fez alguns apontamentos, mas ela estava num dilema porque ela não estava concordando com o que eles fizeram em termos de ética, assim, porque eles submetiam os roedores à exaustão. Era de exercício, era para avaliar lá alguma coisa do exercício. E os roedores faziam o exercício até exaustão, mas assim, era muito severo mesmo, assim, ela estava incomodada de. Porque o papel dela era ser revisora do artigo, então ela estava olhando para a parte científica do artigo, não a parte ética. O papel dela não era fazer uma análise ética. Inclusive, os pesquisadores apresentaram o número do protocolo de aceitação da CEUA deles, que era de outro país, mas apresentaram. Só que ela estava muito incomodada com aquilo, tipo, mas eu não estou concordando com isso que foi feito, né? E realmente era bem pesado, assim. Aí a gente conversou e tal, e eu sugeri para ela que ela alegasse que, por motivos éticos, por razões éticas, ela não concordava com a pesquisa. Então, ela, como revisora, apresentou para os pesquisadores, né, o parecer dela, falou lá as coisas, as partes técnicas que ela tinha comentários, e falou que, por razões éticas, ela rejeitava aquela pesquisa. E eu achei muito interessante, assim, ela mesma ficou insegura se ela podia fazer isso. Até por isso Usar que esse ela me argumento. até por isso que ela me procurou, por eu, né, estar mais em contato com essa área da ética e tudo mais, eu não sei o quê. E aí a gente pensando juntas, a gente percebeu que tem várias coisas que dá para acionar. Por exemplo, ela podia usar a própria legislação brasileira, né, por mais que o outro país lá tivesse o comitê de ética deles tivessem aprovado, mas como a revista é brasileira, né, de acordo com Hum. as regras daqui, aquilo não era compatível. Mas ela também poderia alegar, por exemplo, diretrizes internacionais, o princípio dos três R's, princípios Uhum. éticos universais, né, que a gente foi buscando, assim. E uma outra coisa interessante também que surgiu com esse ocorrido foi que a gente pensou que uma coisa legal é as revistas que são mais preocupadas começarem a deixar claro coisas que elas não aceitam. E uma das coisas é aquele assunto que a gente já conversou até do sofrimento severo, né? Do limite de danos e tal. Porque o Conselho tem os graus de invasividade e tal, e não sei o quê, mas a gente poderia começar a ser um pouco mais crítico e aprofundado com essa questão de nível de severidade, né? Tipo, Uhum. e as revistas podem, por exemplo, ó, a gente não aceita estudos que tenham ultrapassado um nível que a gente considera aceitável de sofrimento, né? Então, ao mesmo Sim. tempo que as revistas às vezes exercem essa pressão de os pesquisadores, não, a gente tem que usar o modelo animal porque a revista não vai aceitar. As revistas também podem ajudar com uma pressão ao contrário, né? A gente não vai aceitar Sim. sofrimentos severos que tenham sido Uhum. cometidos. Sim, não, é muito, muito interessante você falar isso, porque a gente consegue olhar, assim, né, dar um passo para trás e olhar de fora onde são os gargalos, né? Onde é que a gente consegue barrar pesquisas, né? A gente não está falando de barrar todas as pesquisas com animais, tá? Mas as pesquisas que a gente entende que ou tem um nível muito alto de sofrimento ou que não tem nenhuma relevância e tudo mais. As pesquisas, o famoso uso inútil de animais que, na verdade, né, serve para movimentar uma máquina financeira, mas é só isso. A gente tem o comitê de ética, que é onde a gente pode tentar barrar. A gente tem as agências de fomento, que a gente precisa ter uma ação mais próxima com elas, porque a gente sabe que a métrica da agência de fomento é publicação, é fator de impacto e número de publicação. Essa é a métrica deles, mas o discurso é estamos aqui fomentando o avanço da ciência e tudo mais. Então a gente precisa, e claro, sempre com o Pelo discurso de bem que da seguindo os mais. sociedade. Exato, seguindo os mais altos níveis de rigor ético e tudo mais, mas a gente precisa começar a pressionar essas agências para
olha, vocês estão falando aí de rigor ético, mas vocês estão financiando pesquisa com sofrimento extremo, vocês estão financiando pesquisa que usa modelo animal que não tem nenhuma relevância. E os editores de revista também são um gargalo muito importante, que não adianta você ter você tem o pesquisador com a ideia, você tem a agência de fomento financiando, se ele não publicar, acabou, né? Isso é exigência, inclusive, dos programas de pós-graduação, né? Tem muito programa que, se você não publicar, você não tem sua tese, se você, né, você não tem seu diploma de doutorado se você não tiver uma publicação. Então, esse é um gargalo muito importante. Claro que para a revista, o que interessa para a revista? Que as pessoas queiram publicar nela, porque pagam para publicar, e que as pessoas queiram ler o que está naquela revista, porque as pessoas também pagam para ter acesso. Então, no final das contas, é o dinheiro. Mas eles são uma parte interessada ali que a gente precisa começar a atuar. A gente vem discutindo um pouco sobre isso na HSI, assim, pensando em estratégias, porque realmente, assim, imagina uma Nature dizendo, olha, a partir do ano que vem, a gente não vai publicar mais nenhum estudo com animal que não tenha uma demonstração clara de relevância translacional, ou coisas do tipo. Isso, né, se a pessoa quer publicar em alto fator de impacto, que tal se a gente reunir os editores dessas revistas de alto fator de impacto e eles assinarem ali um compromisso, por exemplo, tipo, olha, tais tipos de pesquisa a gente não publica mais. E aí, porque talvez isso pressione a agência de fomento a falar, olha, isso aqui a gente não vai financiar mais, porque se o interesse é publicar, se a gente começa a mexer na estrutura, né, lá de cima, talvez a gente consiga começar um efeito dominó, né? Mas é isso, a gente tem que atuar nas diferentes áreas, né? Tentando, assim, onde a gente vê que existe alguma possibilidade. Outra coisa que a gente comentou também, que é uma coisa que me incomoda muito, é essa autonomia da SEUA. Eu gostaria muito de fazer um estudo, por exemplo, de pegar uma pesquisa e submeter para um projeto de pesquisa e submeter para todas as SEUAs. Quantos sims e quantos nãos a gente será que recebe? Porque tem essa pressão interna, né? Que você está ali, né? A revisão é por pares, claro, você tem que ser idôneo e tudo mais, mas o quanto você tem de pressão ali para aprovar aquela pesquisa? Porque também você tem o viés da pessoa que está na SEUA, exceto a pessoa, o representante da proteção animal, que não é ali um funcionário daquela instituição, por exemplo, você sabe que quanto mais pesquisas forem aprovadas, mais financiamento vai ter, mais recurso vai ter e melhores vão ser as condições naquela instituição. Então, você já tem um viés dali, né? Você já tem o seu interesse. Que tal se os projetos de pesquisa fossem cada SEUA analisa o projeto da outra SEUA? Será que a situação não ia mudar? Porque a gente sabe também que existem SEUAs e SEUAs. Existem SEUAs com pessoas muito interessadas em não fazer esse mau uso de animais, e tem SEUAs que elas estão ali mais como um protocolo, simplesmente para dizer que foi analisado e foi aprovado o projeto, né? Essa Alguém questão da comentou? autonomia das SEUAs, eu acho que é interessante, assim, porque eu também vejo por um outro lado. Eu concordo com o que você falou, mas também penso que as SEUAs, por causa dessa autonomia, elas poderiam ser mais rigorosas que o Conselho, porque o Conselho sempre vai ser meio conservador, assim, né? Ele não vai arriscar tomar medidas muito arrojadas, digamos assim, porque há, né, uma importância muito grande e tudo mais. Enquanto a SEUA poderia, tipo assim, naquela instituição, por exemplo, ela consegue ser um pouco mais rigorosa. Enfim, Uhum, então essa autonomia poderia ser positiva se ela fosse bem usada, né? Tipo aquilo que eu uhum, falei, os métodos substitutivos que não são obrigatórios, eles poderiam ser usados e as SEUAs entrariam aí. Porque aí elas poderiam incentivar, encorajar e usar outros recursos, né, para até cursos de formação e, né, promover debates. Então, eu acho que essa autonomia, ela poderia ser boa, poderia ser usada uhum, para o bem, porque eu acho que seria mais uhum, difícil a gente conseguir que o Conselho
aumentasse muito mais o seu nível de modificações De rigor. do que as Uhum. células começassem a usar. Mas, por outro lado, tem isso que você falou. E é realmente complicado. Eu sempre tento falar isso. As células têm que ser proativas, elas têm que ser proativas. E, infelizmente, a gente vê muito a mentalidade assim. Ah, o que que o Conselho obriga? Vamos fazer o mínimo que o Conselho obriga. E já reclamam o mínimo que o Conselho obriga. Então, eu Uhum. acho que é É, difícil. não, são muitas coisas, né? Uma coisa que eu já pensei também era o representante da proteção animal ter poder de veto, porque ele é sempre voto vencido, né? Mas que tal se ele está lá para proteger os animais, e aí você tem vários pesquisadores que têm interesse naquela, que aquela pesquisa, porque é uma briga um pouco desleal, né? Eu parto do princípio que a pessoa que está lá como sociedade protetora dos animais, ela parte do princípio de não usar os animais. Ela não está lá para defender os interesses da sociedade, ela não está lá para que novos medicamentos sejam né, desenvolvidos, ela está lá para proteger os animais. Então, assim, a premissa é não. Agora me convença da real necessidade da utilização desses animais para esse objetivo aqui. Que tal se os representantes da proteção animal tivessem o poder de veto bem fundamentado? Mas, por exemplo, esse método que eu comentei da sepse com o LPS. O representante da proteção animal ele pode dizer: olha, existe aqui, está aqui um artigo, tem um consenso científico de que esse método não tem relevância translacional. Se os outros membros do comitê disserem, mas a gente acha que deve aprovar, mas essa doença mata não sei quantas pessoas por ano, mas isso causa um desperdício de tanto de dinheiro todos os anos para a saúde pública, então vamos financiar a pesquisa. Que tal se a pessoa da proteção animal tivesse o poder de veto, mesmo que ele possa entrar com um recurso, mas, sabe, criar um nível de dificuldade maior para o caso dessas coisas que são super absurdas, assim, que tem consenso científico, ou que é um sofrimento extremo, ou que você já tem não sei quantos medicamentos para essa doença. Será que você precisa usar 80 camundongos para desenvolver outro medicamento para essa mesma doença? Talvez se a proteção animal tivesse um poder de veto e isso virasse um processo, assim, se você tiver o projeto vetado pela proteção animal, isso vai ser discutido num outro comitê. A gente vai chamar pesquisadores ad hoc, e aí a gente vai discutir sobre isso. A gente chama, porque a CEUS não tem geralmente especialista em método alternativo, por exemplo. Você não tem pessoas na CEUS que entendem, né, da gama de métodos alternativos que existem. Então, eu vejo como muito injusto, sabe? A pessoa que está lá para defender os animais que vão ser usados naquela pesquisa tem um poder muito pequeno, assim, e mesmo ele sabendo que está certo, tendo uma argumentação científica, trazendo todo o racional, todas as evidências, muitas vezes as pessoas falam, aham, mas a gente vai aprovar, né? E aí, dependendo da CEUA, faz votação e tal. Eu acho que talvez se a gente criar outros níveis assim de possibilidade daquele projeto ser vetado, talvez também isso ajude o pesquisador a pensar, eu não vou submeter, depois que ele tiver dois projetos vetados, tiver que entrar com recurso e tal, ele vai falar, acho que eu vou por outro caminho aqui, ele vai procurar o que é mais fácil para ele, né? Talvez ele fale, não, eu sei que isso aqui não vai passar na CEUA, a proteção animal vai encrencar ali, então vamos Vamos, vamos procurar outro caminho. Eu acho que no mínimo, assim, é algo que seria benéfico para todo mundo seria um relacionamento melhor entre a proteção animal e os outros membros. Porque a gente identifica várias dificuldades que às vezes são até sociais, psicológicas, assim, e que dificultam muito. Tipo, se os pesquisadores estivessem abertos, né, forem, e algumas vezes acontece, eu acho que algumas seus são assim, e eles escutam o que a pessoa está falando sem preconceito, porque já existe um preconceito de que o representante da proteção animal é extremista, é passional, não entende de pesquisa, não sabe de ciência, existe todo esse Uhum. já preconceito. Sim. Se tivesse, né, menos desse preconceito e mais abertura, tipo assim, vamos ouvir o que ele está falando, vamos. Ele levanta uma questão, quem entende das coisas, das pesquisas, somos nós, mas quem está trazendo a questão é ele. Então vamos
juntar essas duas Uhum. coisas, né? Vamos explicar para ele por que que o que ele está falando não faz sentido, ou ver se o que ele está falando tem algum sentido, né? Se esse relacionamento fosse melhor, já ajudaria bastante. Mas que pode falar, Wallace, pode falar. Ô, meninas, vocês não acham que eu achei arretado essa colocação de vocês duas, mas eu acho que os pesquisadores seguem muito a legislação do CONSEA. Então, vocês não acham que isso que vocês estão sugerindo já deveria vir na resolução do CONSEA? Porque aí Mas, forçaria as CEUs realmente a seguir o que está na resolução. Porque se não houver nada escrito na resolução, ninguém vai seguir, Karen e Bianca. Essa é a minha eu visão, né? concordo. Eu O pessoal concordo, só Wallace. segue porque está escrito lá na resolução. Se não tiver escrito, vai passar por cima. Sim, Então, eu acho sim. que sei lá, os representantes deveriam forçar o CONSEA a aumentar a participação deles dentro das CEUs. Eu Tem acredito isso que, também. não é? É. Eu acho que Mas tem algumas deveria. coisas que já estão lá. Essa a obrigatoriedade de análise dano-benefício já está no Conselho, isso já é uma norma, apesar de ninguém, ninguém seguir muito, porque o pesquisador, quando ele monta o projeto dele, ele faz essa análise dano-benefício no sentido de incidência da doença, custo da doença, esse seria o benefício. Só que isso não é o benefício, isso é o problema, né? Isso não é assim, qual é a capacidade desse modelo responder essa pergunta. Isso precisa estar mais estruturado e padronizado. A gente tem publicações, eu não sei se eu comentei na aula, mas a gente tem uma publicação que tem quase um guia ali para você fazer essa análise dano-benefício. Eu acho que isso é uma coisa que pode ser usada pelos membros da proteção animal, de falar, olha, tudo bem, você está propondo essa pesquisa aqui, mas não está claro para a gente qual é essa relação dano-benefício, e isso está aqui na norma do Conselho, essa análise precisa ser feita. Então, vamos tentar padronizar, vamos tentar fazer com que essa CEUA apresente sempre esse... É um questionário ali que você dá cores diferentes, dependendo da uma pontuação ali, né, mais ou menos. Isso é uma coisa que a gente pode começar a implementar nas CEUs, pelo menos, mesmo que isso seja um voto vencido, pelo menos para forçar o pesquisador a fazer essa análise, a entender o que ele tem que analisar nessa questão dano-benefício. E outra coisa que já está na regulamentação, eu não vou lembrar de qual é, eu não sei se é na DBCA, que fala que o uso de animais ele só deve ser aprovado quando houver evidências claras de que os benefícios para a sociedade e tudo mais se sobrepõem, né? São maiores do que o dano causado àqueles animais. Então, só que sim, a gente precisa começar a forçar que essa análise seja menos enviesada. E aí a gente faz isso tendo ali, usando publicações, né? Eu não vejo outra maneira por enquanto, mas tem algumas coisas que elas já estão na resolução. É que como, né, as legislações são muito interpretáveis, muitas vezes o pesquisador fala, não, mas olha só, a importância dessa pesquisa é enorme, porque as pessoas estão morrendo e tudo mais. Então, a gente precisa começar a forçar, essa é a minha opinião, né? Forçar um pouco essa padronização para que isso fique um pouco mais claro, assim. Porque a legislação a gente tem algumas coisas já muito boas, mas a gente precisa forçar a aplicação. E aí, claro, vocês que estão lá atuando na SEUA que tem que fazer esse papel de pegar a legislação e falar, mas está escrito aqui, ó, aqui, artigo tal, parágrafo tal. Mas eu acho que isso pode ajudar, né? Eu concordo com vocês que seria melhor vir de cima, né? Mas eu tenho duas considerações. Uma é que eu acho que é mais difícil isso acontecer, justamente porque o Conselho vai ser sempre conservador, né? Devido à sua importância e de impor obrigatoriedade, vai demorar sempre mais para isso acontecer. Então, enquanto isso não acontece, acho que a gente tem que atuar nesse sentido também, mas enquanto não acontece,
tentar fazer com que isso aconteça nas CEUs. E sobre a questão da análise custo-benefício, dano-benefício, embora esteja lá, né, na DBCA e tá nas diretrizes e tudo, só que as pessoas não sabem fazer análise dano-benefício. Então, acho que a gente tentar, talvez esse curso mesmo, a gente deveria insistir mais nisso e fazer junto e ter aulas práticas, talvez, porque o que costuma acontecer é assim. Ah, vamos ver a justificativa dessa pesquisa. Ela tem algum benefício? Tem, pronto, resolveu. Tem algum benefício, já é benefício. E, tipo, as pessoas não sabem fazer um cálculo de valores. O quanto o impacto desse benefício para a sociedade vale mais do que o sofrimento causado. Quanto que vale o sofrimento? Qual que é a métrica para sofrimento? A gente nem tem métrica para sofrimento. A gente tem os graus de invasividade. Mas isso não é métrica para sofrimento. Tem uma ONG que chama Welfare Impact Project, acho alguma coisa assim. É, Footprint Welfare, alguma coisa. É tipo a pegada de bem-estar animal. Que eles estão começando a desenvolver métrica de sofrimento para cada espécie. E isso é uma coisa que teria que ser entendida pelos membros da CEUA para poder fazer uma análise, né? E. Ai, o que eu ia falar? Então, assim, por mais que tenha na lei, né, essa questão da análise de dano-benefício, a gente não sabe fazer isso. Então, acho que vale a pena, né, tentar ir pelos dois lados. Enquanto o Conselho não é mais rigoroso, né, com banir certos usos de animais, a gente pode tentar usar esses caminhos. Ah, tá, lembrei. O mesmo acontece com a ciência do bem-estar animal, muito parecido. A gente vê, todos os pesquisadores mencionam ética e bem-estar animal. Ética e bem-estar animal está na boca de todo mundo. Todo mundo fala: ah, não, mas eu sou a favor do uso de animais desde que seja usado com ética e bem-estar animal. A ética e bem-estar animal está em todo lugar. Mas você vai perguntar para a pessoa quais são as métricas de bem-estar animal? Como é que é um protocolo de avaliação de bem-estar animal? Que parâmetros você usa, quais são os graus, o que é aceitável, o que não é. Ninguém sabe. Então, tipo, são coisas para falar só. Ah, ética, pesquisa com ética, pesquisa com bem-estar animal. Mas ambas as áreas, né, a ética, embora seja uma área da filosofia, ela tem métrica, tem metodologia, tem critério, tem protocolo, tem referência, tem artigo. E bem-estar animal mais ainda, uma ciência, né, que tem protocolo, métrica, mensuração, especialista, enfim. Ai, gente, agora eu que falei muito, desculpa. Nada, muito bom, Karen, muito bom. Eu vou dar uma ideia ousada aqui. Eu entendo, eu acho que a coisa tem que ir dos dois lados, né? De baixo para cima e de cima para baixo. Eu acho que isso acaba, no final das contas, sendo mais efetivo. Mas vou te dar um exemplo. A gente tem a questão dos guias, né? Do Arrive e do Prepare. Que, assim, não tem tanto a ver com a questão do uso de animais em si, é sobre o projeto de pesquisa e se aquela pesquisa está sendo feita de maneira a aumentar as chances de publicação. Esses dois guias são basicamente sobre isso. A gente tinha uma resolução do Conselho que recomendava o uso desses dois guias. Essa resolução foi revogada e aí a resolução que substituiu não recomenda mais. E aí depois o Conselho até publicou no site a recomendação do guia. Eu acho que era um dos guias só, nem eram os dois. Mas o meu pensamento é assim: tem esses dois guias que não tem como a universidade, o Instituto de Pesquisa ou a agência de fomento dizer que ele não deve ser usado. Todo mundo vai dizer, ah, sim, que está falando em qualidade da pesquisa e tudo mais. Então, esses dois guias, eu acho que está mais fácil. Tem a questão do pré-registro do uso de animais, que é uma coisa importantíssima, porque evita refazer, né, testes que foram feitos e não foram publicados. Tem toda a questão ter um pouco mais de transparência na questão do uso de animais. A gente ainda não tem os dados, né, publicados pelo Conselho em relação ao uso de animais. Então, acho que o pré-registro é outra prática que até algumas revistas já têm exigido, mas é uma coisa que a gente também poderia trazer. E
questão da análise de dano-benefício de uma maneira padronizada, mesmo que ela não seja a ideal, né, que a gente, né, como você falou, a gente não está analisando ali exatamente o sofrimento e tal, mas ela já é alguma coisa. A gente tem aí 978, eu acho, instituições cadastradas. Talvez se a gente começar um movimento de tentar implementar isso nas CEUs, reunir as pessoas que a gente já conhece, que atuam em CEUs e falar, olha, a gente está aqui com essa ideia de implementar esses 2 guias, esse artigo, né, essa tabela e o pré-registro. Leva isso para a sua CEU, vamos conversar sobre isso. A gente pode fazer webinar sobre como usar e tudo mais. Isso é uma outra, né? A parte educacional a gente consegue resolver mais fácil. Se a gente vê que as CEUs têm se recusado, né, falando, isso é muito complicado, não tem como a gente pedir isso para o pesquisador e tudo mais, a gente pode fazer um outro movimento que é coletar, por exemplo, a assinatura dos membros da CEUA e esses membros da CEUA pedir para o Conselho tornar isso obrigatório. Porque aí eles estão dizendo, olha, a gente concorda com isso aqui, a gente quer implementar, mas os outros membros da CEU não concordam. Se o Conselho já recomenda, por exemplo, o guia, por exemplo, eu não lembro se é o Arrival ou se é o Prepare que ele recomenda. Se o Conselho já recomenda o uso do guia e a CEU está tentando, né, a proteção animal está tentando implementar e não está conseguindo, qual é a solução? Ou a gente vai conversar com a Pró-Reitoria de Pesquisa, ou a gente vai conversar direto com o Conselho, para o Conselho tornar isso obrigatório. Eu acho que tem alguns caminhos aí, mas eu acho que a partir do momento que a gente começar, e no meu entendimento, você fazer isso também é dificultar um pouco a vida do pesquisador que está acostumado a usar aquele modelo que está disponível e tudo mais. Se ele tiver que preencher seguir o checklist de 2 guias, fazer uma análise de dano-benefício, mais o pré-registro, será que ele não vai pensar 2 vezes antes de usar um outro modelo e pensar em outra solução para pesquisa? Eu acho que a gente pode pensar em alguma coisa a gente faz o 4G, os 4 guias. Depois dos 3Rs, a gente faz os 4 guias. Ai, adorei a ideia, Bianca. O Wallace aqui já convidou a gente para aplicar. Legal. Eu tenho uma Vai ser a pessoa. primeira seu. Muito bom, Wallace. Posso te passar as informações sobre essas 4 coisas e você vê como é que isso é recebido lá pela sua CEO e a gente vai conversando sobre possibilidades, porque eu acho que, inclusive para as agências de fomento, as agências também seriam uma outra possibilidade. Se a gente não conseguir implementar isso via SEUA, a gente pode convencer, por exemplo, uma agência de fomento a falar: olha, a gente só vai analisar projeto de pesquisa, mesmo que tenha aprovação da SEUA, precisa ter ali como anexo esse checklist dos guias, o pré-registro e análise de dano-benefício. Também é um outro gargalo. E não tem como eles dizerem, tipo, eles não têm argumento contra, sabe? Porque a gente está falando de qualidade da pesquisa, a gente está falando de transparência, a gente está falando de pesquisa ética. Então, assim, não tem muito argumento contra. A gente pode tentar se mobilizar nesse sentido também. Mas Mas, sério Wallace, vai ser muito mesmo. legal se você levar e trouxer a resposta para a gente de como isso foi recebido. Se quiser, começa só com os guias, assim, que é mais tranquilo. Mas a gente poderia Geralmente tem marcar menos uma receio. reunião. Uma reunião, né, Bianca, com eles, com a CEUA dele. Daí a gente Vamos, podia vamos, apresentar. vamos trocar figurinhas e a gente pode fazer a primeira, não é? Com a gente mesmo Sim, aqui. sim. Sim, Vamos pensar Beleza. nisso. Vamos pensar Ô, seriamente. A gente já tinha ô, pensado, né, Bianca, em marcar com alguma CEU e tal. Quem sabe, né? O do Wallace vai ser a primeira. é. vamos. É, o Wallace, você perguntou se a gente vai ter um momento para sugestões aqui. É que a gente já está no horário e acho que para aproveitar melhor, foi bom a gente ter aproveitado, né, esses vários assuntos. E aí as sugestões podem ficar no fórum, naquele formulário que a gente passou, tem os nossos contatos. Então, se você tiver sugestões, não deixa de fazer e usa os outros canais que a gente tem de comunicação. Mas se você quiser falar alguma coisa, pode falar também agora. Não, era para agradecer o, o que eu consegui assimilar, né? Muita coisa eu não sabia.
Como eu já comentei em alguns fóruns, a minha área é de animais silvestres, né? Sou especialista em aves silvestres, desde a graduação, e com esse curso eu aprendi bastante, né? Mas vou dizer rapidinho, né? Só uma dicasinha. Como eu dou aula para as agrárias, principalmente zootecnia e veterinária, é, to, todos os módulos, né, que trataram dos modelos, tal, sempre foi cão, gato, tal, os roedores, o bovino ficou de fora, o bovino usa aquela fístula, né? Então, aqui na universidade, vários professores usam esses animais fistulados para fazer pesquisa, principalmente o pessoal da zootecnia. Então, uma das sugestões seria alguém especializado nessa área de pesquisa para mostrar que, de repente, teria outras alternativas para não usar os animais fistulados, para estudar aquela parte de nutrição animal, não sei o que, lá, que não é a minha área, né? Aí são, como eu ministro aula para essas turmas, e vi que alguns professores que pedem os projetos tá dentro dessa linha de usar animais fistulados, e não houve nenhuma palestra mostrando sobre animais fistulados, aí seria uma dica já para algum palestrante que tenha conhecimento com essa área falar sobre esse assunto. E no restante, parabéns a todos, parabéns a você por coordenar esse curso, a Bianca como professora, excelente professora aí, palestrante, e no mais eu só tenho que agradecer. E Obrigada. vamos Wallace, manter contato para fazer esse primeiro exercício na nossa SEU aí. vamos, vai ser muito legal. Combinado, por mim tá combinado. Foi muito legal você ter falado sobre isso, Wallace, porque a gente também tem toda essa questão do uso de animais de consumo aplicados na pesquisa. Isso é uma área um pouco turbulenta ainda. Eu acho que tem uma resolução do Conselho, eu não cheguei a ler ela inteira, mas tem uma de ruminantes, não tem, Karen? Tem uma resolução que tem Tem, algumas regras específicas. Não é minha área, tem. eu não mergulhei nisso, não, mas eu acho que a gente precisa também fazer alguma coisa, não sei, eu sempre penso num site, assim, para a gente ter informações mais organizadas sobre isso, para quem não é da área, pensar, tipo, sei lá, espécie, método, pode, não pode, tem alguma coisa que a pessoa. Ser um pouco mais fácil essa busca de informações, que nem eu sei bastante coisa sobre sepsis, sobre métodos alternativos, sobre que métodos são padrão ouro, que método não tem relevância, mas isso precisa ser divulgado entre as SEUAs, e aí eu acho que só tendo um portal mesmo ali para a gente conseguir acessar e ter essa informação um pouco mais fácil, pelo menos para ter alguma referência, alguma coisa assim, né? Eu vou aproveitar para agradecer o convite e agradecer a disponibilidade de vocês também, porque eu sei que para quem está tentando defender os animais, atuar numa seua não é uma tarefa fácil, muitas vezes não é uma tarefa agradável. Então, eu fico aqui com o meu profundo agradecimento e admiração por vocês se sujeitarem a situações muitas vezes desagradáveis para defender quem não pode estar ali se defendendo. Então, fica aqui meu agradecimento e minha admiração. E também a Karen, né, por coordenar tudo isso, porque muitas vezes a gente fica só falando, a gente tinha que fazer isso, a gente tinha que fazer aquilo, alguém deveria fazer. E eu sou muito feliz assim de ver os projetos andando, né? A gente já vai para a quinta edição, né, do curso, e ver uma coisa que a gente discutia assim, alguém tinha que fazer. E aí é muito legal quando você vê alguém fazendo de fato, e os alunos e as outras edições, então eu fico muito feliz. Ai, que bom, Bianca, a gente também. E só dá para fazer porque tem pessoas que ajudam, né? Tipo, todos os professores são voluntários no curso, então você é peça fundamental para que a gente consiga fazer alguma coisa. E só para responder, Wallace, eu até tinha visto, Wallace, que você fez essa pergunta nos fóruns e eu queria responder. Eu acabei não respondendo justamente porque eu queria explicar melhor, então foi bom que você trouxe essa questão aqui. É que, como o curso, a gente não consegue abordar tudo, e o curso não aborda nenhuma espécie, assim, especificamente. A gente tenta falar de princípios mais gerais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da legislação de proteção animal,
Tem aquela questão de cão e gato por causa da lei e sanção, mas a gente tenta abordar os problemas da experimentação animal de forma geral. Só que algum ou outro professor, às vezes, tem uma familiaridade maior, né? Essa questão dos roedores, eu acho que se a gente fosse dizer qual a espécie que a gente mais menciona no curso, eu acredito que sejam os roedores, mas é porque são os animais mais usados em experimentação mesmo, assim, é o maior número de animais e onde tem os experimentos mais severos. A gente não entra, por exemplo, em primatas, em peixes, né? A gente não entra em espécie nenhuma, justamente por causa do limite da carga horária. Mas a gente vai analisar com cuidado essa sugestão de abordar, de falar, né, de silvestres também. Vamos tentar encaixar isso numa próxima edição, fazer uma reforma nas aulas, ver o que seria interessante mudar. Mas só para te dar uma explicação que a gente não tem assim um foco em nenhuma espécie e a gente tenta falar mais do problema, assim, dos problemas, dos argumentos, das ferramentas que se aplicam a todos, né? Tipo, essas questões, por exemplo, dos guias se aplicam a todos, né? As questões de ensino se aplicam a todos. Mas muito obrigada por você ter trazido esse destaque. A gente vai pensar em como atender essa demanda. E é isso, gente. Só uma Pode falar, sugestão Bianca. muito rápida, talvez, se não dá para incluir no curso, talvez chamar, como nessa roda de conversa, assim, algum encontro paralelo, mas que isso fique registrado depois disponível ali no YouTube, pelo menos, né, os temas que a gente sabe que tem, né, mais necessidade e tudo mais, tentar ir abordando, trazendo pessoas, mesmo que não faça parte ali do currículo do curso, mas a pessoa pelo menos tenha alguma fonte assim para buscar informações, né? Enquanto a gente não tem um Sim. site com tudo. Sim, sim, a gente está pensando em alguma coisa desse tipo. Talvez até aproveitar melhor as rodas de conversa em outro formato, talvez palestras, ter um módulo bônus. A gente vai tentar, Legal. melhorar nesse aspecto, sim. E Bom, acho que é isso, pessoal. Então, boa noite. Nossa última roda de conversa. Eu me despeço aqui também, mas eu vou continuar nos fóruns ali, falando com vocês também. Podem mandar e-mail, procurar a gente no fórum. E Bianca, muito obrigada por ficar aqui com a gente até esse horário. Estamos juntas obrigada a aí. vocês. É um prazer. Obrigada. Boas festas para todo mundo e boa atuação de vocês. Boa sorte na atuação e no que eu puder ajudar, estamos aí. Boa Obrigada, noite. gente. Boa Igualmente para você, noite. Bianca. Boa noite. Boa Tchau, noite. Tchau, pessoal. tchau. E pessoal que for assistir depois também, me despeço. Espero que tenham gostado do curso. Fiquem à vontade para fazer sugestões, falar com a gente. E é isso. A gente se vê. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.